Nessa aula discutiremos uma ferramenta adicional chamada gráfico de regressão parcial. Vocês já viram que a utilização de um gráfico de resíduos contra uma variável preditora que já está presente no modelo vai mostrar para você a presença de curvaturas que não estejam sendo consideradas pelo modelo em questão. Ao utilizar um gráfico de resíduos contra uma variável preditora que não está ainda no modelo, ela vai te ajudar na decisão da inclusão dessa variável que não está presente naquele momento. Entretanto, nenhuma dessas duas opções apresenta para você informações sobre o efeito marginal de uma variável, considerando que outras já estejam no modelo. Para auxiliar a avaliação da contribuição de uma determinada variável xk quando outras já estão no modelo, a gente vai utilizar o gráfico de regressão parcial. Para avaliação do efeito marginal de xk, o que a gente vai olhar é o resíduo da regressão de y nas demais variáveis e o resíduo da regressão de xk nas demais variáveis. Esse gráfico vai mostrar para vocês a importância marginal dessa variável xk na redução da variabilidade do resíduo e na associação da relação marginal de xk com y. A estratégia para operacionalizar a produção de um gráfico de regressão parcial é você considerar um cenário de regressão múltipla, onde você tem duas variáveis preditoras, x1 e x2. Para simplificar, a gente vai considerar nesse momento uma regressão múltipla de primeira ordem. Vamos assumir que a variável x2 já esteja presente no modelo. Então vamos dizer que você tenha, por exemplo, um beta 0 mais um beta 2, x2 mais um epsilon. Esse é o modelo que você tem nesse momento. Então, o que é a estratégia? Você quer verificar qual que é a contribuição de x1, sabendo que o x2 já está nesse modelo. Como que a gente vai fazer isso? Vocês vão fazer primeiro essa regressão, determinando então quem que são o beta 0 chapéu e o beta 2 chapéu. Uma vez que você tenha quem é essa regressão, você vai determinar quem são os resíduos, que eu vou denotar por ezinho de y dado x2. Esses aqui são os resíduos desse modelo, onde eu expliquei y pela presença da preditora x2. Esses resíduos também podem ser interpretados como a variável resposta y removida o efeito da variável preditora x2. É a variável y ajustada por x2. Esse é o primeiro passo. No segundo passo, a gente vai ajustar a variável preditora x1 pela x2. Então, da mesma maneira, a gente vai ter um x1, vamos chamar aqui ajustado, que vai ser um gama 0 mais um gama 2 chapéus x2. Ajustado esse segundo modelo de regressão, a gente vai registrar quem que são os resíduos de x1 dado x2. Ou seja, fazendo uma interpretação análoga, eu quero saber o que é o x1 depois que eu removi toda a informação que o x2 seria capaz de utilizar para predição do x1. Então, eu removi os efeitos de x2 em x1. Agora, uma vez tendo esses dois resíduos, o que a gente vai procurar fazer é o gráfico onde, no eixo y,
a gente tem o resíduo de y dado x2, ou seja, é o y depois da remoção dos efeitos do x2, e no eixo x a gente vai ter os resíduos de x1 dado x2, ou seja, é a variável x1 depois que eu removi todo o efeito de x2. Os resultados que a gente pode obter podem ser de diferentes classes, incluindo os três aqui apresentados, onde x1 não tem nenhum efeito sobre a variável depois da presença do x2, ou seja, adicionar o x1, uma vez que o x2 já esteja no modelo, não traz nenhum ganho. A gente tem um segundo caso, onde a gente observa um comportamento linear dos resíduos de x1 dado x2 nos resíduos de y dado x2, ou seja, existe sim um ganho na adição da variável x1 no modelo, mesmo sabendo que o x2 já estava presente. Então, nesse caso, quando você vê um crescimento da ordem linear, o ângulo dessa reta vai ser exatamente o coeficiente angular que a gente teria no caso de uma regressão com as duas variáveis conjuntamente. E um terceiro caso onde a gente observa a existência ainda de um padrão não linear. Como exemplo dessa ferramenta, vamos supor que a nossa variável x1 seja a média de salários por ano nos últimos 2 anos, e a variável x2 é uma aversão ao risco, ao passo que a nossa resposta é o valor de um seguro de vida. Se nós simplesmente realizarmos a regressão usando essas duas variáveis, ou seja, ao ajustar o modelo yi é igual a um beta 0 mais um beta 1 x1 mais um beta 2 x2, o que a gente vai obter como estimadores de beta 0, beta 1 e beta 2 são, respectivamente, menos 205, 6,2880 e 4,74. Entretanto, suponha que o seu interesse seja avaliar o que é a contribuição marginal de x dado x1, dado que o x2 já estava no modelo. Então a estratégia é você remover todo o efeito que x2 pode ter em y. Quando você faz isso, ou seja, quando você ajusta o modelo de regressão linear de y em x2, o que você vai fazer é guardar os resíduos. Então esse daqui são os valores ajustados de y, dado que x2 já estava no modelo. O segundo passo vai ser, então, vocês ajustarem o modelo de regressão de x1 em x2 e guardar o que são os valores ajustados de x1, ou seja, você pega o resíduo. Os resíduos representam as informações de x1 que não podem ser preditas utilizando x2, ou seja, é o x1 ajustado. E o que a gente vai fazer a partir de então vai ser pegar essa resposta ajustada, y dado x2, e fazer a regressão disso em x1 dado x2. Ao fazer essa regressão e observar quem que é o coeficiente angular, nós temos exatamente o mesmo coeficiente angular que tínhamos no passo anterior, onde realizamos a regressão utilizando as duas variáveis conjuntamente. Entretanto, aqui a importância dessa estratégia é para que você possa mostrar a existência de um padrão dentro das suas variáveis, mesmo na presença da variável x2. Ou seja, você ajustou o modelo com a variável x2 e agora o questionamento é, sabendo que o x2 já está no modelo, o x1 ainda possui algum valor em ser adicionado ao modelo? E aqui a gente observa a existência de um padrão bastante linear
que, uma vez ajustado, a gente identifica como sendo 6,2880, que seria exatamente o mesmo valor que teríamos anteriormente.